Algumas pessoas acham que o templo não foi aprovado, outras já acham que ele foi aprovado. Bom, o templo ele foi aprovado, mas por um motivo especial. Fala galera, eu sou o Denis Bofarin e esse é o canal Buscando a Verdade. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. O desejo de construir uma casa para Deus surgiu primeiro no coração de Jacó. Isso está em Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Mas por influência dos cananeus, a própria família de Jacó adorava a ídolos. Isso vemos em Gênesis, capítulo 35, do versículo 2 ao 4. Muito tempo depois, esse mesmo desejo de construir uma casa para Deus surge no coração de Davi. Isso podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Mas Deus nunca desejou que fizessem uma casa para a sua habitação. Isso vemos em Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Pois esta passagem foi a passagem que Estevão citou para os religiosos, onde apedrejaram ele. Essa passagem acontece em Atos capítulo 7, versículos do 48 ao 60. Mas voltando para o desejo do coração de Davi em construir uma casa para Deus, vejamos o que o profeta Natã falou da parte de Deus para Davi, em 2 Samuel 7, do 12 ao 14. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Vemos aí então que o Criador, em momento algum, ele cita o nome de Salomão. Ele deixa entender que é Salomão. Em momento algum ele faz isso. Mas Davi, ele pensa que é Salomão. Podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 15. Mas o próprio Salomão também pensa que é ele. 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 8 ao 9. Ao terminar o templo, Salomão então faz um discurso lembrando do que Deus tinha falado a Davi, que dissera sobre o seu descendente em construir a casa. Mas ele fala deixando claro que seria ele, que seria o próprio Salomão. Isto vemos em 2 Crônicas, capítulo 6, do 1 ao 9. Salomão então sobe na plataforma em que ele mesmo fez e faz uma oração em 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 18 ao 21. Mas de fato habitará Deus como os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Então vemos aí que Salomão, na sua oração, ele menciona como os céus, a habitação de Deus, e não o templo em que ele fez. Ao término da oração de Salomão, desceu fogo do céu e ali consumiu todos os sacrifícios incontáveis que Salomão acabava de fazer. Isso podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então passa o dia, e chegado a noite, Deus vai revelar o motivo para Salomão, o porquê ele aprovou aquele templo.
Vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 17. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim neste lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Vemos aí então que como Salomão se referiu ao templo não como a habitação de Deus, mas como os céus dos céus, como a habitação de Deus, Deus assim aprovou o templo de Salomão para sacrifícios. E isso, para sacrifícios, mas com uma condição: se Salomão e se o povo obedecessem à lei de Moisés, se eles se mantivessem na lei, se Salomão obedecesse a Deus e não se desviasse dos caminhos. Esse foi o motivo especial da aprovação do templo de Deus. A oração de Salomão se referindo os céus dos céus à habitação de Deus, e Deus aprovou o templo para sacrifícios. Porém, o povo deve ir àquele lugar para levar sacrifícios. Jesus demonstrou zelo pela casa de Deus, pelo templo de Salomão, quando expulsou os cambistas, exatamente por causa disso, porque aquela era a casa de Deus, mas para sacrifícios, porque os cambistas fizeram da casa de Deus, por autorização dos sacerdotes, para comércio. Por esse motivo, Jesus expulsou eles dali e derrubou as bancas deles. Aproveitando a oportunidade, Jesus tentou mostrar que não era o templo a habitação do Criador, de Deus, mas sim Ele mesmo, o próprio Jesus. Mas os religiosos não entenderam isso e continuaram a construir templos até os dias de hoje. Mas o templo de Salomão, ele foi útil até a cruz de Cristo, quando o próprio Cristo se fez o sacrifício perpétuo, uma única vez. Como vemos em Hebreus 9, versículo 24 ao 26. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer, agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O sacrifício feito no templo era para a expiação do pecado do povo. Jesus, porém, se tornou o único sacrifício, fazendo-se a expiação do pecado do povo para todo o sempre. Nesse caso, o templo de Salomão perdeu a utilidade, sendo assim só aprovado por Deus para sacrifícios e até a cruz de Cristo, pois não há mais valor, não há mais utilidade o templo de Salomão. Mas os religiosos não entendem isso e ainda nos dias de hoje constroem templos. Mas a palavra é clara: Deus ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, por mãos de homens. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e eu vou pedir mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo.